Bom dia, crianças, tudo bem? Vamos lá, continuando as nossas atividades de matemática. Eu quero que vocês abram novamente o livro de atividades complementares na página 40, tá? Eu vou compartilhar com vocês a tela para a gente conseguir fazer os exercícios juntos, tá bom? Prestando bastante atenção aí, que eu vou explicar e nós faremos juntos os exercícios, tá? Na página 40, o exercício número 13, fala assim: o funcionário de uma granja anotou as quantidades de ovos encomendados por uma padaria ao longo de uma semana. Veja as anotações. Na segunda-feira, pediram 94 ovos, na terça, 205, na quarta, 140, na quinta-feira, 36 ovos, na sexta-feira, 445 ovos, no sábado, 630 e no domingo nós ainda não sabemos a quantidade. Letra A. Quais são os dias da semana em que o número de ovos apresenta o algarismo 4, valendo 4 dezenas? Dezenas. Lembrem-se que a dezena é a segunda ordem, né? Então, aqui não, porque ele está na classe das unidades. Aqui não tem o 4. Aqui tem o 4. Unidade, dezena. 140. Aqui não tem o 4. Aqui tem 445. Unidade, dezena. Então, tem 40 e 445. E o 630 não aparece o número 4. Então, 140, né, que é na quarta-feira, perguntou os dias, né? Então, na quarta-feira e na sexta-feira. No domingo, foram encomendadas 5 centenas. Centenas. 100 mais 100, 200. Mais 100, 300. Mais 100, 400. Mais 100, 507 unidades. Então, quantos ovos são? 507, tá? Letra C. Decomponha os números que aparecem na sexta-feira e no sábado. Na sexta-feira aparece 445, no sábado aparece 630. 445, quando eu vou decompor, fica 400 mais 40 mais 5. E os 630, quando eu decomponho, fica 600 mais 30. Lá no domingo, gente, na tabelinha lá em cima, vocês têm que colocar o 507 também, tá? Então, tá aí a sexta-feira. 400 mais 40 mais 5, igual 445. E sábado, 600 mais 30. 630, tá bom? Continuando na página 41, o exercício número 14. O proprietário de uma fazenda organizou em uma tabela os valores recebidos com a venda de frutas durante um mês. Observe. Aqui, gente, é o nome da tabela, então, ó, valores recebidos com a venda de frutas no mês de abril. Aqui são as frutas na primeira coluna e aqui os valores recebidos na segunda coluna. Então, melancia, R$ 268, abacaxi, R$ 608, maçã, R$ 584, laranja, R$ 455. Leia as informações a seguir e descubra qual é o número correto. Depois, pinte na tabela de amarelo o número em que o algarismo 0, o 0, ocupa a ordem das dezenas. Então, conforme eu lembrei no anterior, ó, unidade, dezena, já não é esse. Ó, unidade, dezena. Ah, pode ser os abacaxis. Aqui o 0 não aparece e aqui o 0 não aparece. Então,
Voltando, o algarismo 0 na ordem das dezenas e o algarismo 6 valendo 600. Ó, 608. Então, isso vocês vão pintar de amarelo, tá? Depois, de azul, o número em que há 5 centenas. Então, vai ser o primeiro? Já não é o primeiro, já descarta. 5 centenas. Pode ser a maçã. Laranja, 5 centenas? Não, já descarta. Então, vamos reler. 5 centenas, 8 dezenas, certinho, e 4 unidades, perfeito. Então, é a maçã. E de vermelho, o número em que o algarismo 5 ocupa a ordem das unidades. Ó, 5 nas unidades. É o 5 nas unidades? Não. Então, já não é. 5 nas unidades e 5 dezenas. 5 dezenas. Então, é a laranja. Tá bom? Agora, em ordem crescente, escreva por extenso os valores da tabela. Em ordem crescente, ou seja, do menor para o maior. Vai crescer, tá bom? Então, tem aí, ó, 268, 455, 584 e 608, tá? Continuando agora na página 42, nós vamos relembrar um pouquinho sobre o ábaco, que nós já conversamos bastante na sala sobre ele, né? O ábaco é esse instrumento onde nós podemos verificar os números. Lembrando aqui, unidade, o de unidade, D de dezena, C de centena e o M, que é a unidade de milhar. Com base nessa imagem, responda qual letra A. Qual número está representado no ábaco? Então, ó, 1, 2, 3 centenas, 300. 1, 2, 3, 4, 5 dezenas. 5 dezenas, ó, 10, 20, 30, 40, 50. Então, lembra, 300. Se quiserem colocar o 3 aqui embaixo, pode. O 5 também aqui embaixo, pode. 350. E quantas unidades tem? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, deu 357, tá? 357. Letra B. Quantas argolas precisamos adicionar no ábaco para representar o número 459? Em quais pinos? Gente, 459. Na centena tem 300. Para virar 400, eu preciso de mais 1. 450. O 50, então, já está certo. Então, um pino na centena e 9. Aqui tem 7. Para chegar no 9, 7, 8, 9. 2 pinos na unidade. Então, é um pino na centena e 2 pinos na unidade, tá? Então, são 3 argolas. Um pino na centena e 2 no pino das unidades, tá? Letra C. Quantas argolas precisamos retirar do ábaco para representar o número 126? De quais pinos? Ó, 100. Então, nós devemos tirar 2 argolas da centena. 20. Tem que tirar 3 argolas da dezena. E 6, aqui tem 7, eu tiro uma argola da unidade, tá bom? Então, são 6 argolas, 2 da centena, né? Que aí vai ficar uma, 3 da dezena, que aí vão ficar 2, e uma da unidade, que aí vai ficar 6, que aí dá 126. Letra D. Se retirarmos uma argola do pino das dezenas
e adicionarmos uma argola no pino das unidades, qual número iremos formar? Então, falou dezenas e unidades. Então, aqui continua a mesma coisa, centena, tá? 300. Se nós retirarmos, aqui tem 5, se nós retirarmos 1, fica 4. 340 e adicionarmos um pino nas unidades. Tem 7. Se adicionarmos 1, vai ficar 8. Então, 300, olhem aqui, né? Para acompanhar. 300, tirou 1 e 40, acrescentou 1, 8. 348, tá? Exercício número 16, tem os ábacos aí para nós observarmos também. E ele fala assim, com base nessa imagem, responda as perguntas abaixo. Letra A. Qual ábaco representa o maior número? Aqui, crianças, nós temos, unidade de milhar, ou seja, 1000. E quantas unidades? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8, tá? Então, aqui dá 1008. No ábaco 2, nós temos a centena. Quantas centenas nós temos? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 centenas. Quantas dezenas? 1, 2, 3, 4, 5. Podem colocar o 9 embaixo da centena se quiserem. 9, 5 dezenas, que é 50, e 3 unidades. Que número que é maior, então? O 1008 ou 953? O 1008. Então, coloquem aí o ábaco 1. Letra B. Qual é o número representado no ábaco 1? Acabamos de ver, 1008. C. Qual é o número representado no ábaco 2? Acabamos de ver também, 953. Leia a frase a seguir. Quanto mais argolas houver em um ábaco, maior será o número representado nele. Você concorda com essa frase? Sim ou não? Não, né, gente? Porque vocês podem observar que o ábaco 2 tem muito mais argolas que o ábaco 1. O que vale é a ordem em que estão as argolas, a posição das argolas, tá? Então, não, porque depende da posição das argolas, tá bom? Continuando, aí o último exercício, penúltimo, exercício número 17. Observe o ábaco a seguir. Então, vamos lá, lembrando, unidade de milhar, 1000. Centena, 100. 1, 2, 3, 4, 5. 100, 200, 300, 400, 500. Então, 1500. Dezena, tem 3, 10, 20, 30. Então, 1530 e 2 unidades. Então, que número que representa? 1532. Letra B. Quantas argolas precisam ser retiradas do ábaco para que ele represente o número 501 e de quais pinos? Primeiro de tudo, devemos tirar, né, a unidade de milhar, porque se é 500 é menos do que 1000, né? Devemos, então, tirar um pino da unidade de milhar, né? Ficam os 5 pinos da centena, que é o 500. Tiro os 3 pinos da dezena, que é 30, fica 0, né? Tirando os 13 vai ficar 0. E tiro um pino da unidade, que vai ficar 1, tá? Então, eu tiro 5 argolas. 1 da unidade de milhar, 3 das dezenas e 1 da unidade, tá?
E agora, finalmente, exercício número 18. Observe o ábaco a seguir. Quantas argolas devem ser adicionadas ao ábaco para que ele represente um número 1988? Vamos ver aqui. Aqui já tem 1000, não tem 900. Aqui tem duas dezenas. 10 mais 10, 20. E quantas unidades? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, as unidades já estão certas. A unidade de milhar e a unidade tá certo. Nós temos que mexer na centena e na dezena. Na centena está falando 900, né? Então, ó, 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900. Quantas argolas nós temos que pôr na centena? 9 argolas na centena, tá? E na dezena já tem 20, né? Já tem 2 argolas. Só que ele está falando 8, 80, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80. 6 argolas, tá? Então, está aí 15 argolas, 9 no pino das centenas e 6 no pino das unidades, tá bom? Meus amores, por hoje a aula é esta. Retornaremos com mais depois. Um beijo para vocês.